É hora do seu review, da sua análise de My Hero Academia. Dessa vez do capítulo 316, que trouxe uma certa polêmica, né? Vocês puderam ver no React, e eu não falo nem no React aqui do YouTube, eu tô falando do React lá da Twitch. Vocês podem ver na íntegra. No YouTube teve alguns cortes para eu deixar mais ágil para vocês, mas o da Twitch tá lá ao vivo para vocês verem que eu parei no determinado momento para conferir outras traduções, porque teve um negócio que me deixou cabreiro. Conversei com a galera da Gravity Scans, que faz um excelente trabalho trazendo a tradução mais cedo, na sexta-feira, pra gente. Conversei com o Ricardo Cruz, com amigos, e chegamos aí à conclusão do que o Horikoshi Kourei quis dizer através da fala do grande vilão de My Hero Academia, o All For One, e também, né, o que é que o Horikoshi Kourei está querendo dizer em meio às suas pautas progressistas. É só a gente ver, né, não estou querendo falar nem de My Hero Academia como um todo, mas a gente pega os últimos 20 capítulos, tantas pautas progressistas que estão sendo debatidas, que estão sendo trazidas à tona por esse excelente autor. Então vamos lá, galera, que tem umas coisas pra gente comentar. Dá like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal e também clica no sininho para não perder as vindouras notificações, beleza? Então, ó, a gente vai falar de política, tá bom? Você que não gosta de política no seu mangá, que não deveria nem estar lendo o mangá para começo de conversa, a gente vai debater pautas políticas aqui, beleza? Porque eu não fico me escondendo atrás de nenhum tema. Eu prezo pelo debate de excelência com o meu público, porque eu sei que é uma galera madura, uma galera cabeça. Então vamos lá. Gente, esse capítulo, ele começa com a chegada do Endeavor e do Hawks. O gancho para o capítulo 316 foi apenas a chegada do Hawks, mas ao lado do Hawks estava o Endeavor. Então que bom que esses dois chegaram, e eles chegaram, né, no fim, na resolução da batalha. Que bom que o Deco passou por esse desafio sozinho. Gostei disso. Gente, o Deco ele ainda se esforça pra tentar salvar o Hawks, que não tá com penas suficientes pra poder planar. Ele manda mais Black Whip, ele impressiona o Hawks, né? E o Hawks ele é muito sangue frio. Mas ele é sangue frio também por conta da realidade em que ele viveu, uma bem parecida com a da Lady Nagant. Ele estava trabalhando para a Comissão de Segurança Pública, que tinha toda essa corrupção, né? A Lady Nagant tinha matado o presidente da Comissão de Segurança Pública, então acho que estava mais de boas, mas ainda assim com corrupções, e o Hawks devia estar sofrendo muito isso. Então ele foi frio quando ele diz para a Lady Nagant soltar algo, fala algo pra gente dos planos do All For One. E aí ela vai se perguntando, caramba, ele é o meu substituto? Então por que tem esse brilho no olho dele se ele estava trabalhando para a Comissão de Segurança Pública? O Hawks ele até diz posteriormente porque ele é um grande otimista. Ele não consegue ficar pessimista, né? Ao contrário de otimista. Ele não consegue agir de uma outra forma. Ele é um herói. Então ele vai seguir aquele caminho. Ele não vai fraquejar. Então o Deco ele deixa o Hawks e a Lady Nagant no chão, e ela fala que dentro de 2 meses seria para ela trazer o Deco até o All For One. Então, em 2 meses, eu acredito que vai rolar, não 2 meses do nosso tempo real, mas 2 meses dentro da obra, vai rolar o último grande arco de My Hero Academia. Eu acho que a obra tá se encaminhando pro final. Eu falei aqui a Oda, já pensando no Eiichiro Oda, tá ligado, de One Piece. Mas essa análise foi ontem. Bom, então, alguma coisa vai acontecer dentro de 2 meses. O All For One quer o Deco nesse tempo, para ele poder extrair o One For All, né? Aquilo que ele tanto quer. E o All For One, ele não só pegou a Lady Nagant para o seu time, ele falou com os outros, no mínimo 6 prisioneiros de Tártaros. Acho que são uns 7, que tem um balão que tá tapando um possível 7º prisioneiro. Mas tem um baixinho, né, esguio, tem uns fortões, tem um que tá parecendo que usa dread, pá. Então, galera, é uma nova Liga dos Vilões. Aquela Liga dos Vilões, Dabi, Toga, Spinner, é a Liga dos Vilões do Shigaraki, era a Liga dos Vilões for Kids. E ainda era uma baita Liga dos Vilões. Eu tô querendo falar em questão de ameaça final.
Claro que o Dabi, ele vai oferecer um momento muito dramático em questão à família Todoroki, pá. Mas eu tô dizendo assim, o nível de poder dessa galera que o All For One tá chamando pro seu novo time é coisa de gente grande. É coisa do nível do All For One, né? Então, velho, ele tá com um time muito mais poderoso e dentro de 2 meses ele vai fazer alguma coisa. Essas informações são bem importantes pra gente especular. Tem um outro momento aqui, um momento muito simbólico, um momento que eu queria conversar com você, aqui na nossa intimidade, na nossa amizade, em que o Deco ele olha com muito desagrado pro Overhaul, pro Chisaki, que tá querendo encontrar o seu pai, eu preciso pedir desculpas a ele. Mas, cara, por que você não se preocupa em pedir desculpas a Eri, depois de tudo que você fez pra aquela criança, né? E o Deco diz, eu vou realizar esse teu desejo, Chisaki. Eu vou te levar até o teu pai. E é aí que eu peço pra você que tá vendo esse vídeo cruzar 2 dados, certo? Temos aí a nossa opinião sobre o que é que deveria ser feito com o Chisaki. Bandido bom é bandido morto, matar o cara, pá. Ou fazer como que o Deco fez, né? Ter pena. Gente, e aí são esses 2 dados. Qual é a sua opinião? Certo? Então, ó, primeiro dado e a do Deco. Cruza esses dados. Essa interseção te faz pensar em algo? O que é que o Horikoshi Kourei quer dizer pra gente? Qual é a mensagem que ele tá passando? O Overhaul era um vilão cruel, poderosíssimo, que precisou Togata Mirio, Deco com o 100% por conta da Eri rebobinando ele o tempo todo e tal. Mas isso agora, o Chisaki aqui, ele é uma casca, ele não é nada. Ele é digno de pena. Então, tipo, você quer punir um cara desse? Beleza, tem que deixar ele preso. Mas sabe, o Deco tá com tanta pena e ele tem um coração tão bondoso que, tipo, velho, deixa ver se acontece algo, né? Se ele se transforma, porque é só uma casca, sei lá. E eu acho que é um cara que ele merecia ficar preso, realmente, mas a gente não pode querer pro Chisaki o que acontece naquele episódio White Bear, se eu não me engano é esse nome, é o Urso Branco, é um episódio de Black Mirror, não lembro qual é a temporada agora, vejam se vocês não viram, porque é bem spoiler, tá falando sobre o enredo, mas é muito bacana, é um episódio que faz a gente pensar em nós enquanto sociedade. Então eu queria deixar essa reflexão aqui. O próprio Horikoshi Kourei ele já está deixando uma reflexão. O Horikoshi Kourei ele fala através da sua narrativa e dos seus personagens, principalmente ele fala através do Deco, que é o seu protagonista, tá? Então eu acho o Deco incrível. E aí, né, a gente vê que o All Might, ele chega ali também, é impressionante, porque com o hack do rei, ele conseguiu se livrar daqueles 2 minions. Então, esses bandidos de classe menor não são nada aí para o All Might, né? E o Midoriya fica lá pensando, né? All For One, ele tá com muito ódio agora em relação ao All For One, porque ele é um cara malicioso, ele é cruel, ele quer transformar a sociedade num caos em que ele comanda, né? Algumas pessoas até dizem, é uma anarquia em que o All For One comanda, né? E aí, quando a gente vira a página, me lembrou muito quando os heróis estão fazendo aquela raid no hospital de Jakku para prender o cientista Garaki e tal. Vários heróis estão indo até a mansão na floresta de Haibori, localização dada pela Lady Nagant. E eu fiquei impressionado, porque tá o Deco, tá o Endeavor, tá o Best Jeanist, tá o Kamui Woods com a Mount Lady, eles que são uma dupla, né? A Mount Lady é sidekick do Kamui Woods. Tá o Ed Shot, eu acho que o Hawks não tá, porque ele ainda tem aquele problema das penas dele. E galera, eu achei uma ação meio imprudente dos heróis, eu acho que primeiro deveria ir algum esquadrão pra averiguar a situação. Um esquadrão antibomba, precisaria desse, né? A gente vê no final do capítulo que precisaria. E eles entram na mansão. Pô, eu achei uma atitude meio leviana, queria saber a opinião de vocês. Eu acho que é quase unânime. Muita gente achou uma atitude muito negligente por parte dos heróis. Tá lá tudo vazio, só que vem
um holograma do Alpha One e ele quer ter uma conversinha com o Deco. E o Deco cerra o punho. Esse momento é muito massa, porque a gente vê que o Deco, ele realmente está querendo resolver essa situação de uma vez por todas com o Alpha One. O Alpha One é a origem de tudo. A Liga dos Vilões, chefiada pelo Shigaraki, é o Alpha One que criou aquilo tudo. Ele que está criando essa dicotomia na sociedade. E é por falar em dicotomia que a gente chega na parte mais política e também aquela parte da tradução. E aqui eu tô querendo falar para vocês narrativamente o que é que aconteceu. E vocês podem conferir lá no React da Twitch, que ainda vai ficar no ar durante 60 dias, são as regras da Twitch, né? Mas bom, quando eu me deparo com a fala do Alpha One, eu até tiro o fone de ouvido porque, pô, muita atenção nessa hora. A gente está passando por um momento muito frágil na nossa sociedade, de bipolarização, de uma dicotomia, em que se fala o absurdo de que Lula, por exemplo, é o extremo oposto de um Bolsonaro. Não é. Bolsonaro é um extremista. Lula não é. Isso é um grande erro, é uma narrativa que foi cada vez mais jogada para a sociedade. Hoje, PT é o inimigo natural de Deus, né? Então, tipo, a vilania contra o Lula, nesse aspecto todo político, é bizarro. Então, a gente vê que o bolsonarismo, sim, é uma ascensão ao que seria futuramente o fascismo de fato. Então, a gente não pode estar sendo negligente com uma mensagem política que está sendo passada pelo grande vilão da obra e também com a tradução. A gente sabe que tem traduções bem duvidosas em scans, porém a Gravity Scans ela faz um trabalho muito bom. Eu peguei aqui a fala do Alpha One e na minha tradução livre do inglês, tá aqui, eu vou ler o trecho para vocês. Pessoas falam sobre quirks pregando os méritos do individualismo, mas nossa sociedade é regida por um forte controle onde a individualidade errada pode te deixar no esquecimento ou até te punir. Democracia? Socialismo? Não importa. Não há exceções, porque a raiz disso tudo vem do conceito do homem enquanto ser social. Esse princípio que governa todos os organismos sociais. O caminho que você escolheu é um bem difícil. Toda batalha tira mais e mais da sua alma e não dá pra se ver o fim dessa luta. E enquanto criador de conteúdo, eu até me identifico muito com esse final aqui, né? Que o Alpha One fala pro Deco que o caminho dele é bem difícil. Porque eu sou um dos poucos criadores de conteúdo de mangá e anime que fala sobre política. Eu me posiciono, sim, eu não gosto de ser isento. Tem aquele papo, não falo sobre política para não dividir o fandom. Você pode substituir a palavra fandom por meu dinheiro tranquilamente. E eu prezo mais a qualidade retórica para o meu público, que eu sei que, no mínimo, vai debater. Pô, Matheus, eu não concordo com isso e pá. Mas tem gente que abandona o canal e aí pode ir embora mesmo. Se você fica me taxando como o cara que quer impor a sua ideologia, todos nós temos ideologia. E quem é isento está pregando ideologia também, certo? Só que a única preocupação é com ela mesma. Então, a Gravity Scans, ela traduziu como socialismo no dia, foi isso que me deixou bem cabreiro. E eu conversei com a equipe da Gravity Scans, é por eles que eu leio toda sexta. Esse papo sobre ler scan é uma outra pauta, certo? Sei que vai ter gente querendo questionar, mas um outro momento a gente fala sobre isso. A Gravity Scans mandou uma mensagem no privado para mim e eu vou ler ela na íntegra aqui. Enquanto critica a organização da sociedade, uma frase de Alpha One chamou a atenção. Ele fala, não há exceções, seja na democracia ou no socialismo. É sempre assim. O uso da palavra socialismo pode assustar, principalmente por parecer ter sido colocado em oposição à democracia. E foi esse meu ponto no momento do React, assim que eu li, certo? Então vamos olhar mais a fundo, a Gravity Scans diz. O termo utilizado é sem dúvidas socialismo, mesmo considerado a ambiguidade de muitas palavras na língua japonesa por causa dos kanjis
e outros elementos. Porque os kanjis são ideogramas, você pega uma ideia a partir do kanji. E ele é composto pelas palavras shakai, sociedade, e shugi, doutrina. É um termo estabelecido, muito específico e que não abre margens para interpretação. Fiz questão de checar em vários dicionários e ver as imagens que a busca trazia, todos ligados ao socialismo. Não é possível dizer com 100% de precisão se as ideias são colocadas necessariamente como opostas, uma vez que o demo possui um significado de enumeração. E aí é que está o ponto da interpretação final. Então é possível fazer uma leitura de que o All for One só está citando diferentes formas de organização política. Também é importante levantar a questão se essa é a visão do personagem All for One ou do autor Kohei Horikoshi, principalmente por ser a fala de um vilão. E a gente sabe que o Kohei Horikoshi, como a gente falou no início do vídeo, trabalha diversas pautas progressistas. Isso não... a gente não precisa se ater a My Hero Academia como um todo, e sim aos últimos 20 capítulos para notar isso. Principalmente por ser a fala de um vilão. Não acho que teremos uma resposta definitiva para isso, mas a julgar pela visão que ele coloca na obra, não me parece que seria do feitio do Horikoshi associar socialismo a uma completa falta de liberdades. Agradecemos ao Matheus, obrigado, eles estão agradecendo a mim, eu não vou ficar levantando essa bola para mim mesmo aqui. Valeu, galera da Gravity, pela conversa. E tem até um áudio do Ricardo Cruz, que eu fui falar com ele também, né, tipo a segunda opinião, né? Então o Ricardo Cruz mandou aqui, ó, vou dar o play no áudio dele no WhatsApp. Até porque se a gente for analisar o cerne da palavra, né, o democracia ali é o Minshu Shugi. O Shugi é a ideologia tal, né? Eles repetem todas. E Minshu, esse Min é a população, é o povão, né? Minshu é do populacho e traduz como democracia. Socialismo é Shakai Shugi, né? Shugi é a ideologia de Shakai. Shakai é social. Sociedade mesmo, sabe? Você fala, o que você tá conversando com ele? Shakai Banashi, sabe? Tô falando papinhos da sociedade, fofocas da sociedade, do povo. Então também tem a ver com Minshu, sabe? Com a população. Então é a ideologia da sociedade, a ideologia da população, né? Que a gente traduz como democracia para cá. Então parece que tá sendo só dois exemplos mesmo. Não tá tendo essa conotação aí de ditadura nem nada. Maravilha. E mais uma vez, galera, eu tô trazendo todas essas informações aqui, esse dossiê de tradução, porque, como eu falei anteriormente, a gente vive num momento muito delicado na nossa política, né? E eu faço questão de deixar aqui a definição de socialismo, porque tem uma definição muito errada, uma definição de direita, que é a ditadura do proletariado. Isso não existe. Então, o socialismo é uma doutrina política e econômica que prega a coletivização dos meios de produção e de distribuição, mediante a supressão da propriedade privada e das classes sociais. Beleza? Não tem nada de ditadura do proletariado aí. E a gente tem que ter em mente que propriedade privada é diferente de posse. Propriedade privada é tipo, imagina o dono de um banco, o dono do Itaú, o dono do Bradesco, enfim. Ele tem vários terrenos que ele não utiliza, são vazios, mas é dele. E aí, pessoas que estão em situação de rua não podem utilizar. É esse tipo de coisa que o movimento dos sem-teto ficam reivindicando, né? Tipo, tem uma propriedade que está parada ali. Pô, vamos ocupar, vamos colocar as pessoas para viverem lá. Então, no socialismo, o dono de algo, ele só deveria ser dono de algo daquilo que ele consegue utilizar, certo? Então, por exemplo, você pode pegar um exemplo esdrúxulo. Eu tenho minha coleção de One Piece, de My Hero Academia. Eu li essa coleção completa. Vai ficar lá uns anos sem eu utilizar. É pra eu colocar numa biblioteca pública, então? Não. Aquilo não tá fazendo ninguém perder algo, entende? Então, há vários desdobramentos e evolução e estudos desse conceito de socialismo que, claro, precisam ser debatidos, mas eu não vou fazer um vídeo de 1 hora, nem fazer um vídeo apenas sobre socialismo. O que eu tô querendo aqui é levantar o debate sobre o tema, beleza? Então, bom, no final das contas, o All for One, ele tá
citando exemplos políticos, né? Democracia, socialismo, e o Alpha One, ele quer outra coisa. Então ele quer o caos. Ele é um coringa do Batman, só que sem aquela loucura toda. Ele é um cara malicioso, centrado, né? E que gosta de tripudiar bastante. É um mal encarnado esse cara, velho. Eu já tô cansado de chamar ele de Alpha One. Eu quero descobrir o nome verdadeiro desse entojo. E aí ele diz, né, que enquanto ele estava em Tartarus, ele pensou em apenas única pessoa. Em apenas uma única pessoa esse tempo todo, o Deco. Ele não se interessa mais no All Might, que agora é só uma casca do que ele já foi. Então agora é a sua vez. E ele aponta pro Deco que nem o All Might apontou pro Deco quando o All Might venceu o Alpha One em Caminho, naquele resgate do Bakugou. Mas ali foi o All Might sendo incrível, né? O próximo é você. A mídia interpretou como uma mensagem para os vilões, mas era o All Might dizendo que o Deco seria o próximo a carregar essa responsabilidade, esse fardo. E o Alpha One tá dizendo que é você o próximo, que ele quer matar, tripudiar. E ele explode a mansão. Então, tipo, meu Deus. O que é que acontece? Será que o Camille Woods fez uma casca, um domo, que nem o... Oh, meu Deus, qual é o nome da árvore lá dos Guardiões da Galáxia? O Groot, que ele fez no Guardiões da Galáxia, né? Será que ele protegeu? Será que o Best Jeanist envolveu da mesma maneira com um domo de fios, com a fibra muito forte? Não sei, será que o Deco usou o sensor de perigo e tirou todo mundo dali? Mas, velho, foi muito imprudente entrar assim nessa mansão nas florestas. Então quero muito saber o que é que vocês pensam sobre isso tudo. Sobre o capítulo, a narrativa dele, de uma maneira geral, essa rivalidade do Deco com o Alpha One. Evoluiu, né? Evoluiu! Agora não é mais uma rivalidade com o Shigaraki, é com o Alpha One. Porque o Shigaraki é outro cara que vai trilhar um caminho tipo o Chisaki, velho. É digno de pena, no final das contas. Ele só foi usado pelo Alpha One. E também debater essas questões da tradução, essas questões políticas que estão presentes na obra, beleza? E também aquela questão do Chisaki, do Deco querendo realizar a vontade dele de ver o pai, né? O poderoso chefão da Yakuza. Comenta muito, hoje ainda tem análise de Jujutsu, a gente vai falar sobre a carta do Gege Akutami e sobre o hiato que a obra vai passar de no mínimo um mês, beleza? Conto contigo, valeu Gravity Scans, valeu Ricardo Cruz e até a próxima!